A igreja diante do espírito da Babilônia. Esta é a lição número 1 da classe de adultos do terceiro trimestre de 2023. Nesta aula eu vou te falar onde é a atual Babilônia. O que é o espírito da Babilônia nos nossos dias? O que significa Babilônia? Eu vou trazer para você também algumas referências bíblicas para reforçar sim a sua aula. Eu também vou te trazer as respostas do Revisando o Conteúdo e o que acontecerá antes da volta do Senhor Jesus. Introdução. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Sim, o espírito da Babilônia já está em todo o mundo. O mundo está completamente afundado neste espírito. Mas o que é, de fato, o espírito da Babilônia? Vamos ver a seguir. Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se três termos gregos: prostituta, prostituir-se e prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Portanto, está aqui o espírito da Babilônia. O que é? São pessoas que têm uma prostituição espiritual. É muito interessante lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, que fala justamente que a palavra do Senhor veio ao profeta Oséias para que ele fosse casar-se com uma mulher de prostituição. O que o Senhor estava falando exatamente? O que o Senhor estava mostrando na prática para Oséias? Que o povo de Israel deixou o Deus de Israel para ir após outros deuses, ou seja, o espírito da Babilônia. Ou seja, o povo estava indo após outros deuses, estavam seguindo outros deuses. Então, Deus fez com que Oséias sentisse exatamente a forma com que Deus sentia, o que Deus sentia pelo seu povo. Então veja que a prostituição espiritual já é algo que vem relatado desde sempre, né? E hoje não é diferente, o mundo está afundado, né, nesse espírito. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e escarlata. O que significa reinado e luxo? Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo. E o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações, às imundícias da sua prostituição. O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Aqui o espírito da Babilônia, tanto no sentido espiritual como também da forma literal. Veja, por exemplo, que é um reinado e luxo. O que a prostituição causa para aquelas pessoas, no sentido literal da palavra? Ela causa muitos ganhos para aquela pessoa que se prostitui. Não necessariamente para aquela pessoa que se prostitui, mas para aquela pessoa que é a pessoa que domina ali aquela prostituta, né? Então o que ele tem? Ele tem riqueza e luxo. E as prostitutas, de modo geral, também podemos entender que também existe essa situação de glamour. Lembra daquele filme Uma Linda Mulher? O que era aquela mulher? Aquela mulher era uma garota de programa, ou seja, ela era uma prostituta. Então veja como ela era completamente dada a ela grandes luxos, restaurantes caríssimos. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Então é claro que isso no sentido também espiritual também cabe, porque quantas vezes pastores hoje que vivem uma vida de prostituição, tanto no sentido, principalmente no sentido aqui espiritual, serve ao Senhor Deus, mas está porventura na maçonaria. Não que a maçonaria seja o foco aqui especificamente, mas nós precisamos entender o seguinte: a maçonaria, vamos fazer aqui uma distinção. A maçonaria, quem quiser seguir a maçonaria, que segue a maçonaria. A pessoa é livre. Entretanto, um pastor, por exemplo, ir para a maçonaria, o que ele está fazendo? Ele está sendo um prostituto, está se prostituindo, indo para outros lugares. Aí fica na maçonaria e depois vai para o púlpito para falar a palavra do Senhor. Não, de maneira nenhuma. Então, isso é uma prostituição. Veja também
que tem a questão também do materialismo. Quantas pessoas hoje estão apegadas ao materialismo? Hoje, por exemplo, sites falam tanto sobre a questão da prostituição, mulheres que se prostituem em sites, né, que vendem fotos e vídeos em troca de dinheiro. Tudo é a questão do materialismo. E também, claro, com isso tem um poder econômico. Eu não vou aqui entrar no mérito se é certo ou se é errado para aquela pessoa que faz. Aqui o nosso ponto aqui é: a que ponto que nós estamos? Como é a prostituição nos dias atuais? Como é feito este negócio? Então, a prostituição, né, o espírito da Babilônia, tanto no sentido espiritual, como também no sentido literário da palavra. Então, veja que é uma questão obscena, são coisas impuras, ninguém quer ter cenas de prostituição no meio da rua, por exemplo, mas em alguns lugares do Brasil isso existe, né? Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Então isso aqui mostra o quê? A contaminação moral e espiritual da sociedade que está afundada nesse espírito da Babilônia. Mistério, a Grande Babilônia. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Veja que muitas vezes as pessoas estão numa questão completamente de uma depravação total. No sentido espiritual, vemos, por exemplo, as igrejas no Brasil fazendo até festas juninas dentro da igreja. Outras fazem até carnaval gospel, para você ver o quanto que o povo está se prostituindo espiritualmente. Então veja que não há possibilidades de uma pessoa estar na igreja e estar pulando carnaval, por exemplo. Isso é uma prostituição, isso não é bíblico. Então, quantas pessoas hoje estão afundadas neste negócio? Pastores, líderes, né, irmãs do círculo de oração, que muitas vezes estão na igreja, mas estão fazendo coisas completamente equivocadas. E é também a questão da cultura contra Deus. Eu vejo, por exemplo, recentemente num carnaval lá no Rio de Janeiro, uma escola de samba mostrou o diabo vencendo Jesus na Marquês de Sapucaí. Olha que situação, olha a que ponto que chegou o povo brasileiro para ir contra Deus. Então veja que aqui é algo completamente terrível. E o que é, né, onde fica a Babilônia? Falo tanto sobre a questão da Babilônia. A Babilônia era a capital da Suméria. Hoje a Babilônia é o Iraque. Sinopse: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. O espírito da Babilônia no sistema religioso. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. As pessoas, de modo geral, mal intencionadas, os líderes mal intencionados, usam o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, para falar sobre liberdade no Espírito. Então nós podemos fazer tudo pela liberdade no Espírito. Não, nós não podemos fazer tudo pela liberdade no Espírito. O que nós temos que fazer é glorificar o nome santo do Senhor. Porque isso é perigoso, porque muitas pessoas pegam esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, para dizer que pode fazer qualquer coisa, porque tudo é liberdade pelo Espírito. Então, pela liberdade do Espírito, por exemplo, podemos fazer um bloco carnavalesco da igreja, porque somos livres. Vemos pastores, por exemplo, dizendo que não há nenhum problema em glorificar o nome do Senhor na igreja e desfilar, porque há liberdade no Espírito. Não, Deus não está nesse negócio. Isso é uma profanação ao nome do Senhor. Isso está dentro do sistema religioso. Então veja aqui algumas questões que nós precisamos aprofundar, por exemplo, sobre o afrouxamento da moral.
Olha que país que nós estamos vivendo, moralmente completamente perdido. A questão da doutrina provoca o ecumenismo, né? Provoca o ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Ou seja, o que é o ecumenismo? É quando todas as religiões estão juntas. Então a pessoa está na igreja, mas tem todas as religiões. Há pastores, por exemplo, como eu falei lá no início, que está dentro da igreja, mas vai para a maçonaria ou vai para outras religiões, o candomblé, por exemplo. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre a questão aqui a questão do candomblé, da maçonaria, outra religião. A questão aqui é o pastor ou líder que está jogando dos dois lados, está na igreja e está na maçonaria, está no candomblé, está em outras religiões, no espiritismo, entre tantas outras. Então eu vou deixar aqui isso claro, porque nós como pessoas do Senhor, salvos na pessoa de Cristo, nós não devemos participar deste negócio. Recentemente o cantor J.A. teve uma declaração triste, mas por outro lado, nós temos que ver também a honestidade. Ele disse que sempre teve vontade de se religar ao candomblé, porque parece que a avó dele era do candomblé, então ele veio para o evangelho e depois ele voltou para lá. E muitas pessoas falam mal dele. Nós temos que ter uma lição sobre esse negócio. E o que é? Ele é livre para fazer a escolha dele. E ele foi honesto. Ele não ficou dentro da igreja e no candomblé. Ele deixou a igreja e foi para o candomblé. Ok, foi uma decisão dele, é o estilo dele, é o que ele procura. Nós vamos continuar orando para que o Senhor toque no coração dele e ele volte para os pés do Senhor Jesus. Mas nós devemos compreender que pelo menos ele foi honesto. Ele não ficou nos dois lados, ele decidiu o que ele queria da vida dele. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica, ou seja, as pessoas estão relativizando as coisas. Isso aqui é pecado? Não é bem assim. Ou seja, a doutrina bíblica ela acaba perdendo a autoridade. Eu não tenho mais a Bíblia como minha referência principal. Agora eu estou relativizando tudo. Então isso é perigoso. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz e ponto. Não há o que discutir. Há somente aquilo que se obedecer. E, claro, quando a igreja prega a verdade contra essas coisas, o ecumenismo, por exemplo, sobre o afrouxamento da moral, o humanismo e tantas outras coisas, a igreja, claro, será brutalmente perseguida. Por que ninguém fala que o espiritismo tem que ser reinventado? Por que ninguém fala que o catolicismo tem que fazer isso ou fazer aquilo? Ou que o pessoal lá do Islã tem que fazer A ou fazer B? Ninguém fala nada, mas sobre a Bíblia todo mundo quer dar um palpite. Todo mundo quer mudar a Bíblia, tem que ser reescrita e tem que ser atualizada, e tem que ser isso, tem que ser... Não, a Bíblia não tem que ser nada. E por que todo mundo só fala da Bíblia? Todas as religiões falam contra a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que afronta o nosso modo de viver, diz que nós temos que mudar. Por que isso? Porque ela é a palavra do Senhor, então ela é uma palavra santa. E hoje as pessoas não querem saber de santidade, querem correr sobre santidade, não querem saber desse negócio. Porque ser santo é ser separado. Separado para quem? Separado para o Senhor. Então é claro que a igreja será perseguida. No sistema político e cultural. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã, coagida pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. O que é isso daqui? Vamos por partes. Quem discorda daquilo que dos fundamentos de hoje está indo contra a mídia, está indo contra o sistema, né, político e cultural. Então é uma pessoa passada, é uma pessoa que precisa ser reinventada, é uma pessoa que precisa mudar, é uma pessoa que precisa se modernizar. Nada disso. É uma pessoa que está dentro dos fundamentos bíblicos e, portanto, não vai ceder à pressão de ninguém. Entretanto, quem discorda do que a mídia fala, do que o sistema fala, claro que será perseguido. E quais são essas questões?
sobre, por exemplo, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação. Promove o doutrinamento contrário à fé cristã. A televisão, por exemplo, revistas, jornais, as artes de modo geral, né? A literatura, aquilo que se escreve, a educação, né? Lá na faculdade. O que eles mais fazem? As coisas contra os valores cristãos. Eles querem a todo custo acabar com os valores cristãos. Então, temos aqui essa questão do politicamente correto. O que é o politicamente correto? O politicamente correto é aquilo que é divinamente errado. Ou seja, o politicamente correto é aquilo que relativiza tudo. Tudo é relativo. Isso aqui, A não é pecado, B também não é pecado. Fica no meio termo. Ou seja, para agradar a todos. Então é politicamente correto, uma pessoa que não tem identidade. E a igreja não pode ficar sem a sua identidade. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, é uma igreja que vai sempre falar contra o pecado, contra tudo quanto aquilo que é pecado, a igreja vai falar, ainda que venha sofrer as consequências, nós estaremos firmes no propósito do Senhor contra esse espírito maligno, esse espírito da Babilônia no sistema político e cultural. No sistema econômico, ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. O sistema, né, o espírito da Babilônia, ele causa sobre a questão do governo, aqui no sistema, no sentido geral, é fazer o quê? Fazer com que as pessoas levem vantagem. Por exemplo, eu falei lá no início sobre os sites de pessoas que vendem fotos e vídeos íntimos. O que elas querem fazer com isso? É uma recompensa financeira. Então, por que a mulher faz isso? Motivadas pelo dinheiro. Então, o que o adversário usa? Ele usa o dinheiro para movimentar a prostituição. Então, as pessoas, claro, de uma forma imoral, terá, claro, prejuízo ao próximo. Então, nós temos que ter muito discernimento da palavra para que nós venhamos combater este espírito maligno. Haja vista que algumas questões, até dentro da igreja, né? Há uma pastora lá nos Estados Unidos que ela diz que não há nenhum problema em mostrar o corpo nu num site, porque ela vê que isso é bonito, que ela chegou a ponto que ela faz lá as suas fotos, seus vídeos, e vende lá na internet, e depois vai à igreja como se não estivesse acontecendo nada. Então olha a que ponto que chegou, né? Ou seja, a questão da prostituição, nós vamos ter aqui mais na questão da igreja, porque o mundo lá fora vai fazer isso mesmo. O mundo está perdido, nós temos que combater com a palavra contra isso. Agora, o problema é quando está dentro da nossa igreja, dentro da igreja do Senhor. É isso que nós temos que começar a combater, limpar a nossa questão, né? Deixar a igreja do Senhor limpa dessas coisas, para depois ir combater lá fora. Né? Não vai ficar igual lá a igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse 3,17, né? Que na verdade achava que tinha dinheiro, mas na verdade estava nu. Sinopse: o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Este é o espírito da Babilônia em nosso tempo, né? Que ela acaba dominando ali, tanto na questão do sistema, tanto no religioso, no político, no cultural e no econômico. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia: não negociar a ortodoxia bíblica. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia em suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Olha o que nós temos que ter: mansidão, temor e boa consciência. Mas o que para eu fazer isso, para você fazer isso, para nós fazermos isso, nós temos que ter um estudo bíblico sistemático e doutrinário. Nós temos que estudar a palavra, meditar na palavra, crer na palavra, fazer com que a palavra chegue às outras pessoas, para que assim elas venham conhecer a Cristo como Salvador. Por quê? Porque essa ideologia do espírito da Babilônia vai ser sempre contra
os valores cristãos. Então, como é que pode uma pessoa ser cristã e estar andando em acordo com o espírito da Babilônia? E vemos muito isso dentro das igrejas no Brasil. O espírito está entrando de uma forma espantosa dentro da igreja. Inclusive, aqui começa bem com essa questão de roupas sensuais dentro da igreja e a coisa vai de mal a pior. Então, nós precisamos sempre confrontar este negócio, independente de quem esteja fazendo. Nós, a Igreja do Senhor, precisa corrigir essas coisas. Formar o caráter de Cristo. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos, escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global. Quando não há uma formação correta do caráter cristão dentro dos valores bíblicos, ou seja, não há um ensino bíblico forte, que eu digo assim, aprofundado da palavra, o que acontecerá com os cristãos que estão chegando agora? Serão cristãos de nome, é verdade, vai à igreja, vai às escolas bíblicas dominicais, mas não tem firmeza na palavra, eles estão completamente escravizados por quem? Pela carne. Então, qualquer pecado carnal, eles estão entrando de cabeça. Então, nós devemos ter muito cuidado com a formação bíblica que estamos dando, principalmente aqui aos nossos jovens. Qual é a formação bíblica que eles têm sobre as questões das práticas carnais? Porque a verdade é que o sexo é bom, foi criado por Deus, mas ele pode ser também desenfreado e acabar com a vida da nossa juventude. Quantas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, jovens que têm um futuro promissor, mas está indo até mesmo por uma questão de até uma situação financeira, acaba vendendo fotos também, vídeos íntimos para ter algum dinheiro, porque tem uma situação financeira muito difícil e a igreja não ajuda. Olha que situação. Aí a pessoa acaba, num ato de desespero, acaba fazendo algo que vai se arrepender pelo resto da vida. Então, como é que nós estamos formando esses jovens? Nós devemos formar os jovens na palavra, aprofundando na palavra. Aguardar a volta de Cristo. Acerca dos sinais que procedem à volta de Cristo, destacamos a apostasia e inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Nós devemos ter a renúncia, nós temos que ser piedosos, renunciar, ter integridade diante do Senhor, santidade. Por quê? Por causa desse negócio da apostasia. Parar no meio do caminho. Quantas pessoas já não pararam? Apostataram da fé. Acabaram, não querem mais. Então essas coisas vão acontecer antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inversão de valores, o que é certo é errado e o que é errado agora é certo. É uma inversão, são coisas que é até difícil de explicar, porque não tem fundamento. São coisas completamente equivocadas. Perseguição, a igreja vai, claro, ter sempre perseguição, e isso é bom. Quanto mais a igreja for perseguida, mais ela ficará, mais ela crescerá, Guerras, o que mais nós temos visto aí? Guerra, fome, pestes e terremotos. E isso tudo vai anteceder a volta do nosso Senhor. Quando essas coisas acontecerem, e já estão acontecendo, nós temos que ficar alertas, porque sabemos que o fim está próximo. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Sinopse: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Conclusão: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias apontam para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Você já viu que durante toda esta aula tem algo em comum? Ensino da palavra. A igreja tem falhado
nesse sentido de ensinar a palavra. Mais uma vez eu vou enfatizar, nós precisamos ensinar corretamente aos nossos jovens, mostrar para eles o caminho, ver o que é, o que não é, o que não é. Nós temos que ter jovens fortes, né, como diz lá 1 João 2,14, né? Porque jovens sois fortes, pois a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Mas como é que os jovens terão a palavra se nós não ensinarmos a eles a palavra? Nós precisamos ensinar a palavra, porque muitas vezes, quantas vezes você não foi talvez perguntado, porque eu fui perguntado muitas vezes, com jovens, por exemplo, chegam para mim e perguntam: por que eu não posso fazer isso? As pessoas dizem que eu não, a igreja diz que eu não posso fazer, mas por que eu não posso fazer? Por que ninguém ensina? Por que ninguém fala? E verdadeiramente, vemos tantas pessoas, né? A igreja insiste até numa opressão, vamos assim dizer, né, do jovem, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas não explica ao jovem o porquê que ele não pode fazer. Por quê? Porque não tem ensinamento bíblico para dar ao jovem, não tem entendimento bíblico para dar ao jovem. Nós precisamos fortalecer os nossos jovens na palavra, os jovens precisam ser fortalecidos na palavra. Revisando o conteúdo, número 1. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Número 2. O espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Número 3. O relativismo e o sincretismo. Número 4. Patrulhamento ideológico e o politicamente correto. Número 5. Exploração da luxúria e a extorsão da sociedade. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala acerca deste negócio sobre a questão da luxúria. Atos capítulo 16 vai nos falar acerca disso. No capítulo 16, em versículo 16, nos diz assim: indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o Evangelho, anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. Aí você vai perguntar: o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver porque esta mulher, ela era essa questão de adivinhação. O que a adivinhação é? É uma prostituição espiritual. Está indo após outros deuses. E olha o que ela fazia, ela dava muitos lucros aos seus senhores. Não é exatamente o que a prostituição faz? Dá muitos lucros aos seus senhores, tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal da palavra propriamente dita. Então nós devemos ter cautela, nós devemos ter muito cuidado para que nós venhamos a cada dia mais procurar com zelo a palavra do Senhor e instruir principalmente os nossos jovens, para que eles venham ter uma vida correta diante do Senhor e repreender esse espírito da Babilônia quando vier chegar próximo à vida deles. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula. Tchau!